Olá a todos, aqui é o Daniel Hash, responsável pelos temas de transformação digital da Tática. O objetivo dessa sessão é mostrar um pouquinho mais sobre o assunto do RPA e como isso já é uma realidade na tecnologia e como ele vai transformar o trabalho em algo muito mais eficiente. E a melhor motivação que eu vejo para a gente começar a discutir esse assunto e por que isso é importante. A falta de adesão, como a gente está vendo aí na frase do slide, às inovações tecnológicas, foi a ruína de mais de metade das empresas da Fortune. Para quem não sabe, a revista Fortune, ela divulga com uma certa frequência aí anualmente as 500 maiores empresas dos Estados Unidos por receita total. E dentro do histórico, descendo aí algumas décadas para trás, a gente percebe que a falta da adesão, às novas soluções de tecnologia é a principal razão pela qual elas deixaram de fazer parte dessa lista. E a dificuldade que essas empresas tiveram em adotar novas tecnologias não é diferente da empresa que você tem ou da empresa em que você trabalha. Então, são dificuldades muito parecidas. Então, esse risco existe para as empresas que não estão correndo atrás desse risco, assim como a minha própria empresa, as consultorias, as auditorias ou qualquer outro ramo de negócio. A necessidade de se atualizar existe para todas. E para quem é um profissional aí do mercado de trabalho acompanhando, é evidente que o mercado de trabalho ele vai se expandir no caminho de quem conhece e quem entende essas novas tecnologias. Então, eu entendo que é uma excelente oportunidade para se reinventar e buscar oportunidades novas no mercado de trabalho, caso tenha afinidade por algum desses temas. Então, partindo do início, por um instante, eu vou tentar ser bem sintetizar o máximo possível o que é RPA para vocês. Ela é uma ferramenta que ela serve para automatizar atividades de processos de negócio, ou seja, aquelas tarefas repetitivas do dia a dia de um escritório. Pode ser no computador, no SAP, no TOTUS, no Oracle, qualquer ERP que seja, no Excel, que também a gente sabe que faz parte do dia a dia de todo mundo. Seja lá qual for o trabalho repetitivo que você senta na frente do computador e passa o dia fazendo, é disso que a gente está falando, de tarefas a serem automatizadas. Tem um benchmark que é utilizado que 70% dos trabalhos administrativos eles podem ser automatizados. Então é possível utilizar o RPA para automatizar e nas nossas experiências de projeto isso tem feito bastante sentido. Essas tarefas que são feitas automaticamente, elas são capazes de aumentar muito a produtividade de uma empresa. Mas a gente não pode deixar de lado o fator de qualidade de trabalho que o RPA faz. O robô ele é bastante preciso e qualquer situação que for atípica do dia a dia pode ser reportada pelo robô para que um humano analise com cuidado. Tudo isso pode fazer parte da programação dele. E o resultado de tudo isso é um aumento de produtividade extremamente significativo para as empresas que implementam RPA. E aqui a gente fala um pouquinho sobre quais são essas tarefas. Então, as 70% das tarefas que a gente falou anteriormente, que tipo de coisa a gente está falando? Então, são tarefas que têm aí na esquerda um grande volume de repetições, então a pessoa passa o dia inteiro fazendo a mesma coisa. Ela é extremamente manual, então a pessoa fica inserindo aquela informação. Super comum aí para quem trabalha em fiscal, para quem trabalha em faturamento. A gente sabe como é grande o volume de transações. É um trabalho pouco gratificante, ninguém gosta de fazer. Todo mundo vai ficar muito feliz de ter um robô ajudando para passar a fazer isso e a pessoa começa a fazer algo muito mais analítico, que traz muito mais benefícios para a pessoa se sente muito mais feliz usando o cérebro para trabalhar. Geralmente, o que tem acesso a múltiplo sistema, tira informação de A, coloca em B, depois arruma, coloca em C, deixa tudo para o robô fazer e vai pensar em outra coisa. E o processamento baseado em regras e lógicas bem definidas, porque o robô não é tão inteligente quanto um ser humano. Então, ele tem que ter super mastigado o que ele deve fazer e tentar interpretar o mínimo possível. E aqui na direita, alguns exemplos de processos aí do dia a dia das empresas, nenhuma novidade aí para ninguém que está acompanhando: contas a pagar, contas a receber, contabilidade fiscal, conciliação,
Gestão de chamados de chatbot, que também é algo que tem crescido bastante. Em outro fórum a gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe do tema de chatbots. Preenchimento de formulário, gestão de chamados de TI ou de qualquer outra área, recursos humanos, call centers de suporte também entra bastante no tema de chatbot que eu comentei anteriormente. E aqui a gente fala um pouquinho mais da prática, então como que o robô trabalha, então como é que ele vai trabalhar tudo isso. E você tem aqui o tipo de coisa que a gente pode colocar na programação. Então, ele pode checar uma caixa de e-mail, ele pode monitorar um e-mail que chega, o conteúdo do texto, a existência ou não de anexo, ele pode mandar e-mails para as pessoas diferentes. Então, trabalho completo em cima das interfaces, tanto Outlook, Gmail, seja lá qual for. Internet, então, ele trabalha muito bem com os browsers de internet para fazer acesso à informação, submeter formulário, baixar dados. Ele é super versátil trabalhando na linguagem HTML. Trabalhar com Excel, o dia a dia aí do analista, a gente sabe que tem muito. Então, ele opera super bem com Excel, identificando linhas, colunas, trabalhando com fórmula, assim como trabalhando com macros. Trabalhar com documentos de forma geral, então a gente pode estar falando de outros programas que fazem parte, então retirada de dados de documentos. Então vocês já começam a perceber o quão versátil que é todo esse trabalho. Ele trabalha com o Windows muito bem, então ele cria pastas, ele salva arquivos, ele trabalha, deleta, altera, então também aí demonstrando a versatilidade. Com os sistemas, então a gente, seja lá qual for o ERP, seja lá qual for o sistema, ele vai trabalhar com base na interface visual e replicar o trabalho que uma pessoa estiver fazendo e até entrando num modo mais avançado. A gente pode trabalhar com APIs, a gente pode trabalhar com scripts, a gente pode estar pensando aí em script Java, script Python. A gente trabalha com o que quer que seja, a ferramenta é super versátil. E por fim, os comandos de clique, duplo clique, usar a rodinha do mouse para descer e subir alguma coisa específica, e por aí vai, assim como o teclado, e teclas de atalho e por aí vai. Então, acho que já dá para ter uma ideia do quão versátil que é essa ferramenta. E aqui acho que é bacana a gente entrar nesse tema importante, porque acho que é simbólico do que a gente está falando. Uma dúvida muito frequente, até aqui no Brasil, eu confesso que é um pouquinho menos quando a gente fez eventos fora. Alguns países tinham uma preocupação extrema com esse assunto, que é se o RPA ele vai entrar pura e simplesmente para causar corte de pessoas dentro das empresas. E o nosso histórico, o mais comum, é que eu estou usando essa ferramenta para enaltecer o ser humano e colocá-lo em tarefas mais nobres. Então, aquelas pessoas que podiam usar o tempo para fazer algo melhor, ela perde o dia fazendo uma tarefa repetitiva, ela finalmente se livra para fazer algo mais útil para a sua empresa. Então, o famoso analista que não analisa nada porque passa o dia inteiro no transacional, finalmente ele vai ter o tempo de analisar e gerar valor para a empresa. Então, normalmente nos nossos projetos e nossos workshops, a gente faz uma pesquisa ao vivo com os funcionários, com essa pergunta simples aí que vocês estão vendo no slide. Trouxe dois exemplos diferentes. E nas imagens tem o tipo de resposta que a gente tem, que, ou seja, ninguém gosta de trabalho repetitivo, e é para isso que o RPA está chegando, para liberar as pessoas de fazerem algo que não gostam. Falando um pouquinho, eu gosto dessa frase, que eu acho que é muito justa para discutir esse tema quando a gente começa a falar, que a tradução é, essencialmente, que as pessoas mais infelizes são aquelas que fazem a mesma coisa todos os dias, repetindo a mesma tarefa a cada minuto ou até várias vezes por minuto. Né? Elas mereceriam trabalhar menos e ganhar mais, aí na visão de um economista aí, comentando, o John Kenneth Galbraith. E eu vejo isso nas pessoas, nas empresas que a gente passa. As pessoas não gostam disso, elas não gostam de tarefa repetitiva. E elas geralmente ficam felizes quando a gente está implementando o robô, porque elas vão começar a fazer alguma coisa mais nobre e mostrar o potencial que elas têm para crescer na carreira. E a história aí, eu gosto muito de colocar esses assuntos de história e de arte no contexto para tratar os assuntos que a gente está discutindo, e o RPA não é diferente disso. Então, em diversas obras da literatura, do cinema, desde o início aí da arte,
elas mostravam a preocupação do homem se tornando meramente uma ferramenta de algo maior, de uma grande corporação, algo do tipo, e por aí vai. E sempre retratando a infelicidade do homem estando nessa posição. E aí a gente vê aí na ordem das fotos, a gente tem desde a crítica à sociedade, da remoção da capacidade de pensar do ser humano, que faz parte do 1984, o livro super famoso que foi adaptado para o cinema. A gente tem Metrópolis também aqui, é um exemplo bacana, que é uma das obras de cinema mais antigas que existem. E tempos modernos aí, por fim, acho que todo mundo já viu alguns trailers, alguns trechos, pelo menos, que o personagem do Charlie Chaplin, ele fez tanto trabalho repetitivo na fábrica que ele ganhou movimentos involuntários aí depois do trabalho cheio de trejeitos. Então, desde o início, ninguém gosta de ver o homem pura e simplesmente como ferramenta. E aqui colocando em um contexto histórico, entender a importância do momento que a gente vive. Nós estamos em uma revolução. Eu acho que nem todo mundo percebeu isso, o impacto histórico que a gente vive, mas a gente está num momento de virada dentro da humanidade. A gente sempre escuta o termo de indústria 4.0 e não dá muita atenção para esse assunto, até por uma falta de clareza do que quer dizer a tal indústria 4.0. E esse 4.0 nasceu da quarta revolução industrial. E quando você olha as três primeiras aí no slide, vocês começam a entender a importância que essas revoluções causaram no mundo aí do ponto de vista da sua evolução. Então, desde a primeira evolução industrial, que está falando de fundamentos da indústria, substituindo o puro artesanato, a segunda revolução industrial, que a gente está falando de produção em massa, e a terceira que começa a trabalhar o tema de automação e computadores. Muita coisa mudou no planeta. Apesar de em todos os momentos onde teve uma revolução, sempre teve em todas elas a preocupação de algumas pessoas pensando que o número de empregos iria diminuir ou que o ser humano seria substituído, mas o resultado sempre foi o mesmo: mais produção para o mundo, maior capacidade de suprir as necessidades do planeta e os empregos ainda existindo, ainda que em alguns casos de forma diferente. A quarta revolução, vocês percebem que já tem uma lista de nomes aí embaixo desse chapéu, que vai ter muita novidade nos próximos anos, ainda tem coisas novas a surgirem. Mas o desafio das empresas e das pessoas, dos profissionais, é entender onde se posicionar no meio de todas essas opções. Então, onde a minha empresa deveria começar a trabalhar, onde um funcionário ou um jovem entrando no mercado de trabalho deveria se colocar aí para ter um futuro da forma que deseja. E o nosso papel como consultores de tecnologia, consultores de processo, somos agentes da inovação. A gente entender o máximo possível de todas essas opções para ajudar os nossos clientes e colocar tudo isso em funcionamento para o bem das empresas e, por fim, do bem da humanidade. E eu posso dizer para vocês com grande segurança que de toda a lista que a gente está vendo aqui, o RPA é o mais preparado para causar impacto imediato. E aqui a gente vai voltar no tema, eu de novo vou bater nessa tecla, eu estou reforçando isso porque eu sei que muita gente vendo isso tem esse pensamento. Então, as empresas que entraram nessa, entraram com a gente, entraram com outras consultorias, outras empresas, na motivação de se tornarem uma empresa melhor, elas não estão buscando pura e simplesmente corte puro de custo nas pessoas e se tornarem menores, mais enxutas. Elas querem crescer com isso, se tornarem mais eficientes e mais capacitadas para o mercado de trabalho. Faturar mais e ter melhores resultados é o objetivo, porque quem for muito enxuto num ambiente de tanta modernização, ele vai ser engolido por aquela que não está pensando em ser enxuto e está pensando em ser maior e mais importante dentro do mercado. E eu entendo que aquelas que implementarem bons projetos de RPA são aquelas que vão conseguir alçar as pessoas ao redor a desafios mais estratégicos. E o retorno que essa pessoa vai dar para a empresa, ele é muito superior a fazer um trabalho repetitivo por horas e horas.
E de novo, aí voltando aí no tema do cinema e da arte, vamos falar um pouquinho de 2001, Uma Odisseia no Espaço, um dos filmes mais famosos do cinema e mais difíceis em alguns casos de entender do que a gente está falando, mas algumas partes a gente pode aqui entrar no detalhe. Em vários momentos do filme a gente vê esse bloco preto, que é o famoso monolito, e a ideia é utilizar o monolito como um momento de modernidade acontecendo, uma mudança no estágio de evolução da humanidade. E muitas vezes usado para simbolizar o uso de ferramentas. Então a gente começa a olhar ali a idade do bronze, o uso da roda, a energia elétrica. Tem vários momentos em que a sociedade muda baseada no uso da ferramenta. E o RPA é a ferramenta do momento, junto de algumas outras, e é uma daquelas que a gente deve ter uma atenção muito grande, porque ela vai mudar um pouquinho da história de como o trabalho é feito. Então, aqui como o RPA funciona, uma visão básica do assunto. Eu estou usando aqui um print de tela da ferramenta Automation Anywhere, é uma das maiores, se não a maior ferramenta de RPA do mundo. O robô, ele essencialmente, aqui na direita, a gente vê, ele está executando um fluxograma de ações que nós, humanos, vamos desenhar para eles. E a ferramenta ela é super preparada para facilitar o trabalho de um desenvolvedor com uma lista de funções que eu começo a preparar esse fluxograma para o robô executar. Eu não vou entrar demais no assunto de vídeos sobre RPA aqui. Eu tenho vários cases, vários vídeos gravados. Se alguém tiver algum interesse sobre isso, eu vou deixar o meu e-mail no final e vocês entram em contato comigo para a gente agendar e eu poder mostrar isso para vocês. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, de novo, por que é um fluxograma? Porque o robô não pensa como um ser humano, ele não vai tomar conta de uma empresa sozinho. É importante também que eu fale que existe o tema de inteligência artificial. A própria Automation Anywhere tem um módulo de inteligência artificial. A gente tem iniciativas que o Google fez, iniciativas como o Watson da IBM, mas ainda falta muito para esse tipo de tecnologia chegar com a força necessária agora para mudar o mercado de trabalho, enquanto você não explorou soluções mais simples, como é o caso do RPA. E no instante em que a gente chegar perto do momento onde é a hora da inteligência artificial, com certeza vocês vão ouvir aqui da Tática e de outras empresas aí similares, mas sobre esse assunto eu ainda acho um pouco prematuro a gente entrar nesse tema se a gente pode primeiro estabilizar o RPA como ferramenta. E aqui outra citação aqui de um acadêmico da Escola de Londres de Economia, que reconhecer que esse relacionamento de pessoas e tecnologia ele serve para mudar o futuro em um estado melhor. E também que o RPA é uma das grandes ferramentas para proporcionar essa mudança. É nisso que eu acredito e eu entendo que assim pensam a maioria dos estudiosos aí sobre tecnologia e transformação digital. Eu vou fazer de uma forma bem resumida, tá, gente? É um conteúdo grande. Se alguém tiver um interesse específico depois, a gente pode pausar para ler um pouquinho melhor esses slides. Mas quais processos a gente pode estar falando em uma empresa? Então, tem um conteúdo longo aqui, tá, gente? Eu vou passar rápido. Recursos humanos, por exemplo, a gente está colocando aqui uma linha do tempo padrão entre quanto tempo que eu vou demorar, vocês vão ver isso nos próximos slides. Aí pensando em coisas que fazem sentido fazer logo no começo, numa segunda etapa, numa terceira etapa. A transformação digital não é um processo de curto prazo, então tem muito trabalho pela frente. E alguns temas interessantes aí da lista é a interação com o robô, com sistemas de folha de pagamento, com site de benefícios aos funcionários, como plano de saúde, vale-refeição, tarefas como controle de acesso, admissão, demissão, também pode ter o robô auxiliando aí nessa parte super operacional da área de recursos humanos. Passando rapidamente para a venda, senão eu vou terminar só amanhã essa apresentação. A gente tem temas como gestão de despesas, gestão de faturas, monitoramento de marca. Então você pode fazer um robô pesquisando sites como Reclame Aqui e baixando todos os dados para catalogar e trabalhar com equipes sobre essas respostas.
No tema de operações, a gente tem a parte do fluxo de compras, que costuma ser super repetitivo, gerenciamento de documentações, gerenciamento de contratos, cadastro de fornecedores. Passando no tema de TI, a gente tem processos que eles podem ser automatizados, desde aquela parte que eu comentei no RH sobre admissões e demissões, organizar perfil de acesso, monitoramento de segurança de aplicações. Então tem inúmeras opções, gente. Estou passando rápido para ser o mais sucinto possível. No financeiro, muito trabalho repetitivo, é super comum a implementação de RPA no financeiro. E eu diria que o fiscal é um dos que mais geram esse tipo de trabalho devido a estarmos no Brasil, as complicações desse processo. Mas também a gente tem muito de contas a receber, contas a pagar, que muitas empresas têm um volume muito, muito grande de transações. E antes de seguir em frente, acho que vale a pena a gente falar também de fechamento contábil. Tem muita empresa que tem trabalho sobre esse assunto, fazer conciliação, que tem muita empresa que nem faz isso direito por falta de tempo. E para fechar essa sessão, a gente fala um pouquinho de atendimento ao cliente. Os chatbots estão em alta. A gente também faz isso usando outras ferramentas, mas além do chatbot, tem muita coisa repetitiva de cadastro de cliente, relacionado à história do cliente nas empresas, que o robô ele consegue auxiliar na busca de informações. E eu acho que de forma geral esse grupo que eu passei, ele ajuda a abrir a cabeça de vocês para pensar em qual processo é o mais crítico na sua empresa. E eu fico à disposição de vocês de novo, se alguém quer conversar sobre a sua empresa comigo, é só a gente agendar e a gente pensar junto sobre qual a melhor forma de abordar o assunto. Aqui a gente vai para a dúvida que eu acho que vários têm. Quanto custa para fazer essa transformação por meio do RPA? Achei maravilhoso o que você explicou até agora, mas como é que funciona? Que tipo de custo que eu tenho? E aí eu vou falar um pouquinho sobre os fatores de custo. Acho que o primeiro é o licenciamento de uma ferramenta. Então, para uma ferramenta de RPA, eu preciso licenciá-la. Hoje em dia, a maioria das ferramentas de tecnologia trabalham com esse modelo de licença. Até pela modernidade que tem hoje em dia de ter uma solução em cloud, você vai modernizando isso com o tempo, trazendo atualizações. E a grande maioria do RPA trabalha com o licenciamento anual, ou seja, a cada ano você paga um valor para seguir usando a ferramenta de RPA. E nesse momento entra um conselho importante de como a gente trabalha com tecnologia. A tática sempre opta por trabalhar com as principais ferramentas do mercado. Porque se eu fizer algo, uma transformação desse nível de RPA usando uma ferramenta ruim, uma ferramenta longe do que existe como benchmark, vai significar resultados abaixo da expectativa. E em alguns anos, quando todo mundo realmente ficar empolgado em ver o robô funcionando em tantas coisas, vai ficar aquela vontade de trocar para uma ferramenta de elite que faz o trabalho melhor. Porque a empresa cedo ou tarde vai querer voltar para a qualidade nesse tipo de assunto tão relevante para o dia a dia de uma empresa. E trocar a ferramenta vai causar um custo dobrado de investimento, não pela licença, mas pelo fato de que eu vou ter que desenvolver tudo de novo ou vou ter um trabalho significativo para mover os desenvolvimentos da ferramenta A para a ferramenta B. E, por fim, os custos de desenvolvimento, que é outro custo relevante. E assim como empresas como a Tática, dentro de sua área de RPA, costumam fazer a receita da área de tecnologia. As empresas que implementam RPA, eles têm a opção de fazer isso de forma totalmente caseira, com uma equipe própria, mas não é algo tão fácil assim de fazer. Então, ter uma consultoria como a nossa, ajudando nesse processo, vai aumentar a chance de que tenha sucesso a iniciativa e também vai ajudar a treinar uma equipe local para aí sim, num futuro próximo, se tornar independente do auxílio externo. E eu diria que esses são os dois grandes fatores que tem que ser levado em conta. Acho que de forma geral, o porte desse custo de desenvolvimento é o tamanho da ousadia da empresa de fazer automações ao mesmo tempo. Quanto mais automações,
mais desenvolvedores trabalhando nessa empresa. A tendência é começar pequeno, com uma pessoa só ou duas, e dar uma empolgada quando começa a ver o dinheiro caindo na conta, o resultado acontecendo, a produtividade que se gera e você começa a querer expandir tudo isso para uma equipe muito maior. E por fim, para terminar essa apresentação, como eu começo? Então, gostei de tudo que você me apresentou, Daniel, mas como é que eu começo? Como partir para esse mundo na minha empresa? E eu deixo aqui essa frase que é: a sua empresa vai utilizar RPA em um futuro próximo. Não é uma questão de se, mas é uma questão de quando. E eu digo que quanto mais cedo, melhor, porque a tecnologia já está estabilizada. A gente não está falando de versão de teste de ferramenta, a gente está super maduro no assunto de RPA. E aqui, nosso último slide é como a gente pensa o tema do crescimento do RPA em um cliente, é o que a gente chama de escalada robótica. São 4 grandes passos que a gente julga que são necessários para chegar a um resultado satisfatório na implementação de RPA. O primeiro passo é selecionar os processos corretos, conseguir identificar os processos robotizáveis, para que as primeiras automações gerem um resultado bom e deixem todos felizes em volta, aqueles que perderam tempo em ver a minha apresentação, conhecer a tática, conhecer um prestador de ferramenta, conhecer uma estrutura de projeto, discutir tudo isso. Então, e quem paga a conta, principalmente, ficar feliz. Então, a ideia é selecionar os processos corretos para que a coisa ande da melhor forma possível. O passo 2 é suportar as melhores formas de desenvolvimento. Isso significa pensar essencialmente em como vamos fazer tudo isso. Quem são as pessoas que vão se envolver dentro da empresa? Como fazer uma dinâmica agradável de projeto para chegar nos resultados que a gente busca. O terceiro passo eu julgo que é essencial, que é garantir que a equipe envolvida no processo e no projeto entenda que quem pagou essa conta, quem pagou o meu salário para esse projeto, quem pagou o salário da minha equipe, quem pagou o salário do vendedor de licença de RPA, entenda que quem pagou a conta quer ver resultado. Ou seja, a gente tem que garantir, num período curto de tempo, que a conta se pagou com sobras, ou está muito bem encaminhada para isso, ou seja, gastou dinheiro com a tática, gastou dinheiro com a ferramenta de RPA, daqui a alguns meses ele vai perceber que ele economizou um dinheiro muito maior do que o que ele gastou com a gente. E assim a gente deixa o cliente feliz, a empresa se beneficia e a gente segue como um prestador de serviço de sucesso nos assuntos de tecnologia, seja lá qual área extra aqui nossa da tática esteja trabalhando. E por fim, o passo 4 é garantir que isso não vai nascer e morrer. A gente tem que garantir que a empresa está preparada para seguir a vida com os robôs. Que a iniciativa não vai sumir do dia para a noite, porque alguém que estava muito envolvido no projeto mudou de emprego, porque trocou um líder específico que não conhecia sobre o assunto. Então a gente tem que garantir que o nosso cliente vai manter o RPA da melhor forma possível, com ou sem a nossa ajuda. E isso vai se tornar uma realidade na empresa, que a gente sabe que é para esse lado que o mundo tá caminhando. Então é garantir que isso vai acontecer. Gente, é isso que eu tinha hoje para falar sobre o assunto de RPA. A gente tem muito conteúdo extra sobre o assunto, a gente tem vídeos de robôs funcionando em diferentes ferramentas, diferentes tarefas. Muito conteúdo bom, desde um conteúdo para quem quer saber por cima do tema, quer saber no detalhe, como o programa linha a linha. A gente tem tudo isso aqui para oportunidades futuras. Mas se alguém tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, fica à vontade para me mandar uma mensagem pelo LinkedIn ou me mandar um e-mail para discutir o assunto. Eu fico mais do que feliz em ajudar a todos. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e tenham todos um bom final de dia.